Abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Primeira Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Pai Santo, aqui mais uma vez, Senhor, na tua presença, trazendo a tua mensagem para todos aqueles que nos escutam nessa hora. Tem misericórdia do teu servo ungindo para que traga a mensagem do jeito que tu queres. Ilumina todos aqueles que estão nesse momento ouvindo essa tua mensagem. Que possam, iluminados pelo teu Santo Espírito, entendê-la e mudar a sua vida a partir de... Ó Pai, nós queremos cada dia mais aumentar o nosso amor por Ti. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. Quando o apóstolo Pedro escreve esse capítulo da sua primeira carta, ele continua a nos recomendar a viver para Deus. E amarmos o nosso próximo. A viver para Deus e cuidarmos uns dos outros. De manhã eu fiz a pergunta e eu repito: você se considera uma pessoa amorosa? Você tem Deus no coração? Claro, porque Deus é amor. Pedro lembra a todos nós que a
volta de nosso Senhor Jesus Cristo pode acontecer a qualquer momento. Por isso, nós devemos viver assim. Por isso, ele nos exorta a viver para Deus e cuidar uns dos outros. Nós também lembramos de manhã e vamos repetir algumas verdades cristãs que são importantes, que todo cristão pratica. A primeira é: este mundo não é tudo que existe, não é a coisa mais importante para nós. Porque este mundo não é o lar do crente. Portanto, este mundo não é o nosso lar. Nós temos um futuro lá garantido, que é maravilhoso, é indizível com as nossas palavras. Por isso, meus irmãos, nós temos agora a oportunidade de obedecer à palavra de Deus, que é viver para Ele, ajudando-nos uns aos outros. A Igreja de Deus é a sua família. A Igreja é composta de filhos de Deus. Cada um de nós que formamos a Igreja, o corpo de Cristo, nós somos filhos de Deus. Por isso, como filho de Deus, nós temos o dever de cuidar um do outro, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, ao nosso irmão como a nós mesmos. Este é o ensino da Bíblia que nós acabamos de ler, 1 Pedro 4, 7 a 11. Cuidar do próximo é uma coisa inerente à vida cristã. E nós fazemos isso não porque nós somos bonzinhos, mas nós fazemos isso porque Deus nos amou. E nós fazemos isso principalmente quando nós amamos a Deus. Nós somos capazes de abandonar tudo que temos e tudo que somos para ajudar o próximo por amor a Deus. Ele nos amou primeiro. Amanhã nós fomos até o versículo 8 e começamos no versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, sem reclamação. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser hospitaleiros sem queixa, sem murmuração, sem nenhuma lastimação. Nós, de fato, vemos que muitas vezes há até parentes sanguíneos que cuidam dos seus parentes com má vontade. Que a Bíblia diz para nós que somos filhos de Deus, obedientes à sua palavra, que nós devemos cuidar um dos outros com amor. Não é, de fato, meus irmãos, a forma, o jeito como nós fazemos. Não é bem o que eu faço. Não é bem o que você faz. É como você faz. E como a Bíblia diz que nós devemos fazer. Como é que a Bíblia diz que nós devemos cuidar uns dos outros? A Bíblia diz que nós devemos fazer com alegria. Com alegria. Por que
nós devemos fazer quando cuidamos do irmão, devemos fazer com alegria. Porque nós não fazemos por causa do irmão, nós fazemos para a glória de Deus. Cuidar do irmão é obedecer à palavra de Deus, é conhecer Deus como nosso Senhor e é glorificar o nome de Deus cada dia que nós cumprimos uma de suas ordens. Então, nós devemos cuidar do outro com prazer. Porque nós amamos a Deus, nós obedecemos à sua palavra, devemos cuidar do irmão com amor. O versículo 10, ele diz que nós devemos cuidar do outro segundo o dom que Deus nos deu. Veja aí, você está com a Bíblia aberta, você deve ficar com a Bíblia aberta. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste bem atenção. Deus deu a cada um de nós um dom para nós cuidarmos uns dos outros. E nós devemos, cada um deve cuidar, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dispenseiros das várias formas, multiforme graça de Deus. Portanto, meus irmãos, os dons não são para nós nos mostrarmos. Os dons não são para o nosso orgulho pessoal. Os dons espirituais, a palavra grega equivalente a espiritual, significa pertencente ao Espírito. Pertence ao Espírito no que diz respeito aqui que existe em nós como qualidades espirituais. Portanto, está debaixo do controle espiritual. Está debaixo do controle do Espírito Santo. Nós que servimos a Deus, que vivemos para Deus e cuidamos uns dos outros, fazemos isso porque nós, de fato, temos a orientação, a iluminação do Espírito Santo de Deus. A palavra dons, meus irmãos, ela deriva do termo grego carisma e significa especialmente dom gratuito, dado por Deus a nós para que nós realizemos a obra que Ele quer que nós realizemos aqui no mundo. 17 vezes aparece no Novo Testamento esta palavra dom. E das 17 vezes que aparece, 16 vezes o dom é graça de Deus. Está relacionado ao Deus que nos ama, ao Deus que é, como doador, o primeiro e grande doador, nos ensina, nos ilumina, nos manda a nos doar também aos outros. Dons espirituais são habilidades que Deus nos dá para o nosso exercício espiritual aqui no mundo. Cada um de nós tem esse ministério. É um ministério dado a todos os crentes. É um sacerdócio universal dos crentes. O cuidar uns dos outros é um ministério. É um ministério que todo crente tem.
que o Espírito Santo concede sob medida a todos os crentes. Todo aquele que é convertido. Todo aquele que é nascido de novo, se tornou uma nova criatura, recebe do Espírito Santo um dom especial para que tenha habilidades divinas para o exercício do seu ministério como instrumento de Deus para a proclamação da verdade do seu evangelho. Esses dons que ele nos dá está sob o controle dele. Está sobre o controle, completamente sobre o controle de Deus, e devem ser usados para a edificação da igreja. Cada dom que Deus dá ao crente não é para ele usar em benefício próprio. A palavra de Deus é muito clara. Todos os dons são dados para a edificação da igreja, para que seja glorificado. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Eu quero repetir: o dom que o Espírito Santo nos dá, as habilidades que o Espírito Santo nos dá, é para a edificação do corpo de Cristo. Do cuidado que nós temos para com o nosso irmão. Que cada crente cuida do seu irmão, porque a palavra de Deus manda. E o que nós aprendemos aqui no versículo 10 é: servir uns aos outros. Nós não devemos nos servir do irmão. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dispenseiro é aquele que tem sob os seus cuidados a dispensa. E cada um de nós que somos convertidos, nós temos a dispensa da bondade de Deus, da graça de Deus em nós, para que nós possamos cuidar. O dispenseiro é encarregado da dispensa. É o encarregado de trazer à igreja as boas obras do Evangelho, as boas habilidades do crente para servir o corpo de Cristo. Na Bíblia, nós encontramos pessoas com dons diferentes. E com os seus dons, ajudaram a igreja. Com os seus dons, elas se tornaram pessoas indispensáveis para a igreja. Elas, de fato, a igreja era indispensável para elas, como elas eram indispensáveis para a igreja. E assim, e como filho de Deus, nós nos comportamos colocando em prática para a edificação da igreja cada um dom que recebemos. Dorcas é uma mulher conhecida na igreja. Dorcas era costureira, ela tinha o dom de costureira. Veja, em Atos 9, 36 a 39. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer,
Primeiro, traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, isto é, cercaram Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Este é um exemplo de alguém que recebeu o dom de costureira, mais habilidades espirituais de fazer boas obras, de cuidar das irmãs viúvas, cuidar das necessitadas, e elas estavam em prantos, elas estavam sem saber o que fazer. Após a morte de Dorcas. É por isso que Deus usou Pedro e trouxe Dorcas de volta à vida para continuar seu ministério. Marta, a irmã de Lázaro. Qual era o dom de Marta? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque muitas vezes a gente ouve a mensagem e acha que isso é muito longe da gente. Eu posso ver algumas pessoas, algumas costureiras aqui na igreja. Posso ver algumas cozinheiras. Marta era cozinheira. Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupando em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha te ajudar. Lucas era médico. Mas era um companheiro, era um fiel companheiro na propagação do evangelho, principalmente do apóstolo Paulo. Cuidou do apóstolo Paulo muito nas suas doenças, ajudou na ministração da palavra e foi um companheiro inseparável do apóstolo Paulo nos momentos difíceis. Como é que nós sabemos disso, hein? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nós lemos: somente Lucas está comigo. É Paulo dizendo para Timóteo, escrevendo para Timóteo, neste momento difícil da minha vida, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-os, pois me é útil para o ministério. Todos abandonaram Paulo por causa do momento, do perigo que era estar ao lado de alguém que estava ameaçado de morte pelo império de plantão. Mas Lucas estava lá. Era um fiel companheiro. Ajudava o seu irmão tanto como médico, como discípulo de Cristo, recebendo o dom de pregar o evangelho, companheiro.
Talvez você nunca tenha ouvido falar, tenha lido e nem se lembra de Ampliato. Ampliato era amigo de toda hora, amigo de qualquer ocasião. Era também amigo de Paulo, por isso que escrevendo aos Romanos, Paulo fala dele lá em Romanos 16, 8. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Tinha uma amizade muito grande. Então, como costureira, Dorcas era imprescindível para as viúvas, para os pobres da sua igreja. Podemos cuidar de várias maneiras. Cada um de nós tem um dom, se somos crentes, temos um dom dado por Deus. Aqui nós vemos, nós podemos cuidar de cozinhando, costurando, lavando, sendo amigo e sendo companheiro. Há várias maneiras da gente cuidar do nosso irmão de fé, de nosso próximo. Muitas vezes, agora não, mas ainda tem, por exemplo, eu tenho 2 trabalhadores lá em aldeia que são analfabetos. Então eu posso ler a Bíblia para eles. Lendo para eles. Eu posso lembrar de uma irmã que está em casa e ninguém faz companhia a ela e ela gosta de passear. Eu posso levar a minha irmã ao shopping, passear com ela e aí eu estou cuidando. Hoje, nos dias de hoje, os irmãos na igreja, como também o mundo todo, está querendo ser ouvido. Então eu posso cuidar do meu irmão, da minha irmã, ouvindo, dirigindo o carro para ele, levando à igreja. O importante é cumprir a ordem de Deus. O importante é a gente cuidar. A maneira, cada um de nós recebeu um dom para usá-lo. Por isso, a maneira cada um de nós tem a sua, de acordo com o dom que recebeu de Deus. E a palavra de Deus afirma categoricamente que o Espírito Santo deu ao crente dom para cuidar do outro. E, finalmente, o versículo 11. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos e séculos. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Nós devemos prestar atenção ao que nós lemos para entender o que está sendo dito. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que nós devemos cuidar de acordo com a vontade de Deus e com a força. Cuidar do outro de acordo com a vontade de Deus e com a força que Deus nos dá. Vamos ensinar. E devemos estar abertos para Deus, para que Ele nos dê força
porque a sua palavra ele já nos deu, que é a Bíblia Sagrada. A sua vontade ele já nos deu. Então, nós devemos fazer tudo na força que Deus supre. É que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, não está exigindo de nós crentes nada demais. Ele está exigindo de nós que nós doamos ao próximo aquilo que ele nos deu. Repartamos com o próximo aquilo que Deus nos deu. Então, nós aprendemos aqui uma coisa. Em tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Não buscando a nossa satisfação pessoal. Nós devemos crescer espiritualmente, nos santificar, para que possamos nos satisfazer pessoalmente, enquanto temos como alvo a glorificação. Glória. Aleluia. Nosso propósito, como dispenseiros da graça de Deus, deve ser cuidar do outro, não para nos mostrar, não para dizer que nós somos bonzinhos. Nós devemos fazer isso, cuidar do outro sempre para a glória de Deus. Concluindo, meu, o que a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós que somos membros da Igreja Presbiteriana em Bairro Novo é que nós somos responsáveis, cada irmão que é membro dessa igreja. Que Deus nos ajude, para que cada um de nós, entendendo a mensagem de Deus, hoje de manhã e agora à noite, coloque em prática o ensino de 1 Pedro 4, 7, 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, cuidando uns dos outros, em quem nós nos tornamos? Nos tornamos imitadores de Deus que cuida de nós, em Cristo Jesus. Hoje, amém.